Oi galerinha, agora faremos Filosofia na Apostila, página 10. Atenção que hoje terá uma atividade avaliativa. Então na página 10 tem a seção Hora de Filosofar com algumas perguntinhas onde nós vamos pular, porque vocês vão me responder essas perguntas na avaliação de filosofia, certo? Então por enquanto vamos pular e vamos para a seção Lápis na Mão, atividade número 1. Crie um personagem e imagine uma situação em que ele tenha enfrentado desrespeito por ser diferente em algum aspecto. Nas aulas passadas a gente falou um pouquinho sobre respeito e desrespeito, vocês ouviram a fábula do patinho feio e ainda estamos então falando sobre esse assunto, tá? Então nessa atividade você vai criar um personagem e vai explicar ali por que ele foi desrespeitado, tá? Letra A. Represente o personagem com desenho ou colagem e escreva uma legenda com o nome desse personagem. E B. Registre em poucas linhas a situação de desrespeito que você imaginou que ele tenha sofrido, que você criou para ele, tá? Página 11, atividade número 2. É essa atividade número 2 que vai ser uma atividade avaliativa. Então escreva uma narrativa em que o personagem que você criou conta a situação de desrespeito. Esse texto deve ser escrito de forma mais detalhada, demonstrando o que o personagem teria sentido ao vivenciar a situação. Então vocês vão criar uma produção de texto, uma história, contando ou uma história ou uma explicação sobre desrespeito com suas palavras, tá? Eu sugiro que vocês criem uma história com personagens e que um desses personagens sofra ali algum desrespeito, algum preconceito e vocês façam então com bastante detalhes, tá? Nessa atividade avaliativa, depois que vocês criarem essa história, esse texto, vocês vão fazer um videozinho lendo ou pode mandar um áudio, tá? Lendo esse texto, valendo 10 pontos em filosofia, ok? Ainda na página 11 tem ali preconceito. Na fábula de Hans Christian Andersen, alguns animais desrespeitaram o patinho feio porque eles se sentiram superiores a ele, quando na verdade eram apenas diferentes entre si, cada um com características, qualidades e limitações próprias. Outro motivo que influenciou esses animais a não gostar do patinho foi não saberem distinguir um filhote de pato de um filhote de cisne, talvez por nunca terem visto um filhote de cisne antes. Então, julgaram o patinho negativamente apenas porque notavam diferenças entre ele e os patos que conheciam. Na vida real também ocorrem situações semelhantes. Infelizmente, ao se deparar com diferenças, muitas pessoas julgam outras de forma negativa, sem buscar conhecê-las melhor e descobrir suas qualidades. A atitude de julgar os outros indivíduos sem conhecê-los o suficiente e se sentindo superior a essa pessoa chama-se preconceito. Infelizmente, o preconceito está por toda a parte, mas deve ser combatido, pois faz muito mal às pessoas e prejudica a convivência entre elas. Muitas pessoas nem sempre percebem que estão agindo de forma preconceituosa. Por isso, é importante pensar e conversar sobre esse assunto. Na página 12, seção Conectando com, diz assim: na história seguinte, alguns personagens estão descontentes e preocupados porque descobriram quem será o novo morador do prédio que habitam. Leia o texto e converse com os colegas sobre as opiniões e atitudes desses personagens, depois realize as atividades da página seguinte. Um porco vem morar aqui. Meu Deus! Exclamou Gabriela. É um porco vem morar aqui. Assim não dá. Todo mundo sabe que os porcos são bagunceiros, sujos e lamacentos. Dr. Raposo e Clóvis Coelho concordaram plenamente. Mais tarde naquele dia, Dr. Raposo encontrou-se com o porco que estava carregando lenha. Dr. Raposo continuou andando rapidamente, sem nem dizer olá, mas diminuiu o passo para ver o que o porco estava fazendo. E não se surpreendeu nem um pouco ao ver que o porco deixara cair alguns pedaços de lenha na calçada.
Que bagunça, disse ele. Aquele porco deixou lenha espalhada na nossa calçada. Oh, não, falou Gabriela e foi lá fora olhar, mas não viu lenha nenhuma. Doutor Raposo deve ter varrido tudo, ela pensou. Mas tinha sido o porco que havia varrido a sujeira. Depois, ele subiu ao seu apartamento e preparou-se para acender sua lareira. Então, na número 1 diz assim: com a ajuda dos colegas, identifique alguns pensamentos, falas e atitudes que demonstrem o preconceito dos personagens contra o novo morador do prédio. Explique por que vocês consideraram esses pensamentos, falas e atitudes como exemplos de preconceito. Então, na número 1, vocês vão pegar uma caneta marca-texto e vão marcar ali no texto algumas partes dele que demonstrem preconceito e desrespeito, tá? Número 2, registre os pensamentos, as falas e as atitudes dos personagens que você considerou exemplos de preconceito. Então, essas partes de preconceito e desrespeito que você marcou no texto, você vai transcrever ali para número 2. E a número 3, última de hoje: que aprendizado pode ser obtido com esta fábula e aplicado à convivência humana? Então, vocês vão fazer uma reflexão sobre isso e vão anotar a sua reflexão ali na atividade número 3, ok? Por hoje é só. Beijos e até amanhã.